Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados. Boa noite, queridas e queridos que estão aqui conosco, nosso estudo Primícia dos Reinos. Nós estamos aqui no YouTube e estamos também aqui no Google Meeting. Boa noite a todos. Boa noite, James. Boa noite, Jailson. Boa noite a todos, a todas. Muito bem. Então, vamos começar com a nossa prece de abertura. Então, permita-me fazer a prece, James, para iniciar. Bom, então vamos lá. Bondoso Jesus, querido irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, com o propósito de juntos refletirmos a respeito do legado de amor deixado por Ti, através desta obra maravilhosa, Primícias do Reino. Permite, Senhor Jesus, que possamos contar com a inspiração da querida irmã, autora desta obra, ou da equipe que possivelmente está também a assessorar esse trabalho de amor. Inspira, Mestre amado, a todos nós, mas pedimos em especial, Senhor, que inspire o nosso querido irmão James Ney, que estará conduzindo esta noite de estudo. E assim, Senhor, confiantes que contaremos com todo o suporte que se faz necessário, iniciamos essa tarefa, que acima de tudo é uma tarefa de amor. Que assim seja. Que assim seja. Fique à vontade, James. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus esteja eternamente nas nossas... Uma carruagem de fogo destruindo. A injustiça veste os corações e a indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase conveniência. A inconveniência, a insensatez humana dos governantes daquela época de Jesus e os governantes da atualidade nas suas insensatez, voltado muito para o egoísmo humano, usa o poder, o seu poder, o seu status quo de líder totalitário para destruir cidades, para destruir civilizações. O apogeu de Roma já vivia os últimos momentos das suas décadas, porque a maior nação que se tem conhecimento da história da humanidade foi Roma, o maior poderio do mundo, mas Roma iria perecer pelas suas próprias insensatez. Então, quando ela diz que o mundo arde em sede de justiça, especialmente nos dias atuais, nós estamos ardendo em busca dessa sede de justiça. E aí ela diz, o homem tomba esfaimado às portas da justiça. Todavia, os desavariados retornam aos antigos passos, reencarnando imolados à loucura e estigmatizados pela crueldade. O que Amélia afirma aqui é a lei de retorno. Aquele homem que toma esfaimado às portas da justiça, e aí ela diz, todavia, os desvariados retornam aos antigos
passos, reencarnando, imolados à loucura e estigmatizado pela crueldade. É o que a gente chama da lei de ação e reação, da lei de retorno. A lei de ação e reação, ela prevalece, ela faz parte da Constituição Divina na Terra, no que se diz respeito da lei individual nossa, como da lei de retorno coletiva. A karma coletivo, a um país que passa por um karma coletivo, é uma lei de retorno. Quando Miranda publica o livro Transição Planetária e que narra o grande cataclismo, as placas tectônicas mexeram a 11 mil metros de profundidade no Pacífico em 2002, 2001, 2002, ceifando 300 mil vidas de uma hora para outra. O mundo foi sacudido. Milhares de pessoas do Timor-Leste perderam a vida. E Filomeno de Miranda vai dizer que muitos estrangeiros, pessoas de várias nacionalidades, pereceram naquele momento, e ele vai narrar que aqueles espíritos que desencarnaram em circunstâncias terríveis eram os mesmos espíritos que participaram de verdadeiras guerras insanas no antigo Timor-Leste. É uma lei que eu diria assim, uma lei de atração que vai atrair uma coletividade, indivíduos que vão responder perante a contabilidade divina que passará por esse processo. Então, quando ela diz assim, que leva à loucura, estigmatizado pela crueldade que a gente tem vivenciado, temos acompanhado pelos meios de comunicação, e faz a gente pensar onde é que está a justiça de Deus. A justiça de Deus está sendo feita a todos os momentos e a todos os instantes. Mas ela diz assim, felizes os que experimentaram suas atrocidades. Há uma esperança que é vida para sedentos esfaimados, feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas, clamando lenitivo a justiça do amor. As nossas feridas, as nossas cicatrizes ignoradas. E aí ela diz, minhas amigas, meus amigos, felizes os que experimentaram suas atrocidades, porque esses alcançarão o reino de Deus. As atrocidades que é realizada contra uma sociedade, contra um indivíduo, tudo tem uma lei de retorno. Nós não sabemos, certamente, a história que está por trás da história de cada um de nós que se encontra aqui nesta sala. Atrás da minha história existe outra história que nós não conhecemos. E aí Amélia diz, a verdade descendo ao homem, esclarecendo-o e pacificando. É a verdade que vai pacificar as nossas angústias, vai pacificar as nossas dores. E para clarear essa mensagem de Amélia Rodrigues, eu vou repetir o que hoje eu estava apresentando no estudo do grupo Amélia Rodrigues, lá para a Mansão do Caminho, e que hoje eu falei sobre bem-aventurados, os mansos e pacíficos. E hoje à tarde eu enfatizei uma mensagem de Lázaro e que se encaixa perfeitamente também nessa bem-aventurança, quando o espírito de Lázaro, que deu uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
ele iria dizer o seguinte, e que eu achei muito profundo: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, a resignação diante das crueldades que muitos passam, muitos se desesperam, a gente tendo esse sentimento de resiliência, resignação, e que Lázaro vai dizer, a obediência é o consentimento da razão. Que razão é essa? A lógica, o bom senso. Porque ambas são... A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. O sentimento de ser resiliente, de ser compreensível diante dos desafios que nós estamos atravessando. E é isso que a Amélia Rodrigues está querendo dizer nessa mensagem, quando ela diz assim, renascendo para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender. Nas nossas sucessivas reencarnações transatas, quantos erros e acertos tivemos em vidas passadas? O que nós somos hoje é fruto de acertos e desacertos da penúltima reencarnação que nós tivemos, por onde eu andava, com quem eu andava, que tipo de idioma eu falava, qual era a minha relação familiar, qual era a minha relação profissional, como é que era o meu estilo de vida, como eu me direcionei na minha penúltima reencarnação, porque hoje eu sou fruto das consequências de acertos e desacertos da minha penúltima reencarnação. Então, quando ela diz assim, repetindo as experiências para aprender, cada reencarnação nossa é uma lição, é um aprendizado. É evidente que na futura reencarnação que teremos, estaremos muito mais conscientes do que a atual encarnação nossa. As nossas futuras reencarnações, reencarnaremos com espíritos muito mais lúcidos, com a proposta das bem-aventuranças muito mais claro na nossa consciência. Jesus é o hífen, essa é a parte que eu acho fantástico. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material, o lugar comum. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio. E o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia? Não é um mundo em litígio, em xeque-mate? Não é o momento em que nós estamos lutando bravamente, convivendo com luto constantemente? Antes da gente entrar no estudo, eu estava comentando com o Jailson a preparação do próximo programa, Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. E a gente comentava aqui nos bastidores, meus queridos irmãos, diante de entes queridos que estão perdendo a vida contra esse inimigo imortal que está tirando de nós o bem mais precioso, que é o ar. Nós estamos morrendo asfixiados. E aí a gente conversava sobre um tema muito delicado. Como lidar com luto nesses tempos de pandemia? Como é que nós estamos lidando com luto nesses tempos de pandemia? Das dores que estão batendo à nossa porta,
amigos, entes queridos, parentes. Então, quando Amélia diz que os mundos em litígio, o mundo espiritual e o mundo material, o mundo de César, o mundo de Deus. As criaturas na montanha se acercaram uma das outras, se entreolharam, se identificaram, envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. Jesus elucida. Ele vai apresentar a próxima bem-aventuranças. Mas eu diria, meu amigo Edinho, como ele afirma aqui, as criaturas na montanha se acercam uma das outras, se entreolham, se identificam. Será que hoje nós não estamos nesta grande montanha das dores humanas, das dores coletivas? A pandemia não fez com que a gente ficasse mais juntos, uns mais próximos do outro? E aí Jesus abre o seu verbo divino, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, Senhor, pelas dores que estão se abatendo sobre todos nós. Misericórdia, Senhor, pela fome que graça a sociedade. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata. A misericórdia vai dilatar o amor pela trilha onde todos seguem, aqueles que seguem a misericórdia divina. O amor divino vai dilatar as estradas dos teus sentimentos, vai dilatar a nossa compreensão, minha amiga Halda, vai dilatar esse sentimento que é inerente em cada um de nós. E aí, ela continua dizendo: a Terra é um vulcão de ódios, e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. É o que nós estamos vivendo hoje, esse gás letal da insensatez humana, da sexolatria, da indiferença, da frieza. O que a gente tem visto nos meios de comunicação, as lágrimas que estão sendo derramadas, os vulcões de ódio, gabinete do ódio, os fake news nas redes sociais, fomentando o ódio, a insensatez no mundo político, nas nossas relações familiares. Quantas famílias não se desagregou por conta de questões políticas? A guerra é hidra, cruenta, sempre presente. Essa guerra hidra e cruenta, eu diria também, analisando essa mensagem de Amélia, as guerras cruentas que são travadas dentro do nosso mundo íntimo. Essas guerras que nós travamos com o lado sombra do nosso mundo íntimo. Então ela diz: viver cada um para si. É filosofia chã de expressão fácil. Cada um está querendo viver a sua própria vida. Primeiro eu, segundo eu, para depois pensar no próximo. É uma sociedade individualista. É o que os estudiosos chamam de um mundo líquido, de uma relação líquida, de uma relação volátil, de uma relação feita de éter. Tudo é passageiro, tudo é volátil. Todos nós somos no tempo em que a televisão só tinha uma TV na sala e nós nos reuníamos em família para assistir uma TV PB, o Bem Amado, em 1973. Meu pai comprou a TV em 1973 para assistir a primeira novela colorida. E a gente tinha uma TV
era Filco, que só funcionava na pancada e reunia a família inteira. E a novela Bem Amado não passou colorida, porque quem tinha televisão do PIB, é claro que não ia passar, não é? Mas hoje, em cada quarto tem uma TV. Se a mãe quer falar com o filho está no quarto, a mãe manda um zap: filho, já botei a janta, venha para a sala. É o mundo líquido. As nossas relações de afetividade, de namoro, no tempo de todos nós que eu estou vendo aqui, não é? No tempo de Dona Maria das Graças Martins, Dona Maria, eu imagino que Dona Maria, quando tinha 15 anos, ela pode ter arranjado um namoradinho aos 15 anos. A senhora é casada, Dona Marina? Abre aí o microfone. Sou viúva, só tive um namorado, me casei e fiquei viúva. Com 30 anos de casada. 30 anos de casada. Não precisa falar da sua vida, não, Dona Marina. Segura a onda aí. Então, assim, no tempo de Dona... Como era o nome do maridão, Dona Marina? José Raimundo. Teve alguns filhos? 2. 12? 2. Eu entendi 12, eu quase tomo choque. Meu... Qual era o nome dele, Dona Marina? José Raimundo. José Raimundo. Quando Dona Maria namorava com José Raimundo, que foi lá na década, não vamos entrar em detalhes quando foi, não é? Porque certamente ele era do interior, Dona Maria? Era, sim. Teofilândia. Hein? Teofilândia. Eu conheço Teofilândia. E a senhora é daqui de Salvador? Sou. E aí, no tempo de Dona Maria, ela se correspondia com o namorado, o noivo, através de cartas. Se Dona Maria quisesse dar um PT saudações a ele, ia ser através de cartas. Hoje não. A sociedade líquida termina um relacionamento pelo WhatsApp. Não quero mais saber de você. Terminamos o namoro e você exclui o Zap ou bloqueia a pessoa. No tempo de Dona Maria não era isso. Dona Maria escrevia cartas de amores. Não era isso que a senhora fazia, Dona Maria? Era, sim. Tá vendo? Dona Maria escrevia cartas, dizia amor da minha vida. E sabe o que Dona Maria fazia? Eu estou lendo aqui o pensamento de Dona Maria. Ela fazia os corações na carta. Não fazia isso, Dona Maria? Coração e florzinha. Tá vendo que eu sei? Isso é... A senhora quer que eu conte mais detalhes que a senhora escrevia nas cartas, Dona Maria? Eu não vou fazer isso. Então, no tempo de Dona Maria, eu ainda alcancei esse tempo. A gente era algo, não era uma sociedade volátil, não era uma sociedade líquida. Então é isso que Amélia Rodrigues está querendo dizer aqui. Então ela vai dizer que a guerra é hidra, cruenta, sempre presente, viver cada um para si. Mas no tempo de Dona Maria, no tempo em que meus pais também teve a sua experiência de namoro, não era esse individualismo como hoje há. Tem muitos filhos individualistas. E aí ela vai dizer assim: no entanto, só a piedade redime o criminoso, quanto a reeducação o capacita para a vida. É a reeducação do espírito que vai nos capacitar para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência, dialogando e vencendo o instinto. A misericórdia, que é, vamos dizer assim, o antídoto contra o vírus, a bactéria do ódio. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime, para a reabilitação do preceito. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Dona Maria, hoje eu vou pegar no pé de Dona Maria. Não é? Assim, vou repetir, Dona Maria.
perdão, que é o ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Durante os anos que Dona Maria foi casada, 30 anos, né? Abre seu microfone hoje, Dona Maria. Hoje eu vou interagir com a senhora. Tá 30 certo. anos casado. Foi, 30 anos. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a relação de Dona Maria com o maridão. Mas durante 3 décadas, ela deve ter tido probleminhas com o maridão, e vice-versa. Quem não já teve, aqui nessa sala, quem não já pecou, que atire o seu... que não atire a pedra. Claro que o perdão que ela diz aqui, não é? É uma misericórdia que socorrendo, a misericórdia nos socorre e nos dá compreensão. Eu estava na cidade de Xique-Xique há alguns anos, quando o tema que eu iria desenvolver, Dona Maria, era o valor terapêutico do perdão. Esse era o tema na cidade de Xique-Xique. Eu viajei 12 horas naqueles ônibus, sem ar-condicionado, saí 6 da manhã e cheguei 6 da tarde em Xique-Xique. E 8 da noite eu iria fazer a palestra. O auditório lotado, Dona Maria. E o tema era o valor terapêutico do perdão. Misericórdia para com aquele que nos ofendeu. Foi aí que eu falei que perdoar requer maturidade psicológica. O perdão é proporcional a cada sentimento que possuímos. Perdoar requer maturidade psicológica. E eu falava sobre isso. Foi quando uma moça levantou no auditório, numa cidade do interior da Bahia, e a moça, uma jovem, disse: é porque não foi com o senhor. O senhor está falando de perdoar. Como é que eu vou perdoar aquele infeliz? Ela se colocou em público, cidade do interior, num centro espírita. Aquele infeliz me largou. Eu fui noiva durante 10 anos. Ele me largou e foi embora com uma mulher bem mais velha do que eu. Então, se eu acho que eu devo perdoar aquele infeliz, ela guardava mágoa, ressentimento. Então, quando Amélia diz que perdão, que é ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível, porque quem guarda mágoa, ressentimento, adoece. Adoece. Então, quando ela diz assim, misericórdia, que é amor, socorrendo e ajudando sem fastio, alcançarão misericórdia. As lágrimas que irmã Dulce enxugou de inúmeras pessoas que ela tirava das ruas de Salvador. A misericórdia, a compaixão que irmã Dulce tinha por aquelas pessoas pobres, desafortunadas de Salvador. Aí, Amélia continua. Altera-se as expressões da verdade. Não se trata de uma litania. A ode atinge o clímax. E aí, Jesus exclama com eloquente alegria e apresenta a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que ela quis dizer? O que Jesus quis dizer com limpo de coração? Há um estado de quase êxtase. Um delírio percorre a massa antes amorfa e desconexa. Já não se pode reter as lágrimas, limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus. Sob o farto das inquiedades, despedaça-se a esperança, chafrudadas por imundícies. As origens lustrais do amor se convertem em solverdouro pestilencial.
abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Abrir os nossos olhos dos sentimentos da alma para ver o que a inteligência sonha, a razão sonha e não alcança, porque é o coração que é o sentimento que nos leva às bem-aventuranças de amanhã, em um futuro próximo, sermos puros de coração. Ao salvor, a inocência e sintonizar com a verdade, sem retórica, em harmonia, sem interrupção, para aurir vida, fruir a visão de Deus. Transcendência inatingível. O que é que ela quer dizer, minha amiga Lígia? Transcendência inatingível, humanizá-lo, para o órgão da vista registrar, seria espaziar a aspiração de perfeita identidade com ele. Com ele quem? Quando imanente em todo lugar, é invisível em toda parte. Identidade com ele, com Deus, com o Pai. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, a gente tem que estar limpo dessas negatividades, dos pensamentos doentios, das hipocrisias humanas, do egoísmo humano, que é a chaga moral da humanidade. Para que a gente veja a Deus, seremos espíritos puros, mas que já estamos aspirando em estudar, em vivenciar o roteiro seguro, as diretrizes de seguranças, que é o evangelho que Jesus apresentou para a humanidade como proposta terapêutica da reforma do mundo íntimo de cada um de nós. Desejando o finito reter o infinito. O que ela quer dizer com isso, Antônio Edinho? Desejando o finito reter o infinito. O finito é o mundo de César e o infinito é a eternidade. Tem este finito pervertido e maculado o coração. O mundo de César tem maculado o coração, as lutas, as desigualdades sociais, as insensatez humanas. Mas aí ela vai dizer, mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integra-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. Eu acho que aqui é profundo. Aqui, nesse texto, ela fala sobre o divino, a transcendência divina, o avatar divino, mas amar a relva, amar a natureza, amar o animal, como Francisco de Assis amava, não é? A vida em todas as suas manifestações. Amar o Covid-19, essa bactéria. Amar as doenças que nos abate. A doença como solução. A doença como caminho. O problema do ser, do destino e da dor. A doença e a dor têm uma função terapêutica para a humanidade. Quando Francisco de Assis, o Provelo de Assis, quando a doença o visitava, ele chamava a doença de irmã dor, irmã doença. E como é que nós lidamos com as nossas doenças? Nos desesperamos. E aí, o que Joana diz, o que Amélia diz aqui, é o que Buda falava, é o que Yogananda falava, era o que Yogin falava no livro
Divina Presença, esse livro Divina Presença, os comentários de João da Cruz. Quando a gente tem esta autocompreensão, você vai integrar-se na essência da substância divina. Eu e o Pai somos um só. Vós poderão fazer muito mais. Portanto, o que ela está afirmando, que nós e o Pai somos um só, somos uma única substância divina. Nas suas manifestações, ainda primárias na Terra, mas que em um futuro próximo nos tornaremos espíritos que teremos uma autocompreensão da existência do ser na Terra e no universo. Verão a Deus. Logo prossegue o mestre como a completar o augusto ensino, antes que a incompreensão assole. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esparzir a paz, enquanto o pensamento gera, tumultuar a tranquilidade. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordatos serão brandos de coração. Nós estamos sendo brandos de coração diante dos desafios que nós estamos atravessando. Brandura que é a coragem de enfrentar o forte, sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Dominar a ira é vencer, é pacificar-se consigo mesmo. Quantas vezes o mestre, fora de energia sem limite, ante a hipocrisia e a maldade, conservando austeridade sem violência e firmeza de ação sem mesclas de ódio, vigor, não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional, expor sem impor, clarear as mentes sem se submeter ou submeter, conduzir sem escravizar. Era a postura de Jesus. Ele, o expor sem impor. Jesus, ele tinha uma dialética, uma linguagem de expor os conceitos imortais, que era o Evangelho. Ele não obrigava ninguém. Em momento algum, Jesus não feriu o livre-arbítrio de ninguém, mesmo no momento das suas curas, tanto as curas do corpo físico, tanto quanto as curas espirituais. Os leprosos nas estradas que Jesus curou, o cego de nascença, e, enfim, a mulher que tinha problema de hemorragia, dentre tantos. O que Jesus estabelecia era para... Ele dava conceitos, ele apresentava conceitos através de parábolas, mas ele não se colocava na posição de ferir o livre-arbítrio do outro, de impor, em momento algum. E eu sempre digo isso, eu não imponho nada a ninguém. Você expõe um conceito, é você que vai decidir qual das duas estradas você quer trilhar, quer caminhar. A estrada da dor ou a estrada das bem-aventuranças? Todos os homens têm necessidade da brandura, amam e precisam de amor, identificam e não dispensam a bondade, conhecem e são ávidos de pacificação. Os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos. Ficarão com eles e conosco a paz que lhe ortogamos. A cordura com que os recebemos, a benevolência com que tratamos, embora nos espaziem e firam, herdarão a terra, filhos de Deus. Quando foi que Jesus falou isso? Há mais de 2000 anos. E as dificuldades que a gente ainda tem de colocar esta carta magna da humanidade, que são as bem-aventuranças. E aí, na última, 8ª bem-aventuranças, ele diz:
E no átimo diminuto, eternidade além do tempo, infinito além do espaço, conclui afetuoso Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A aventura não é doação gratuita, como a paz não se revela a dor no vão. O sofrimento consequente à perseguição é dádiva que reclama o espírito de paz, prodigalizando a aventura. Como é que a gente vai lidar com isso, Jailson? Meu amigo Jailson? O sofrimento consequente à perseguição é dádiva que reclama o espírito de paz. Quer dizer, meu amigo Jailson, se eu estou sendo perseguido, é uma dádiva que reclama o espírito de paz. Quando alguém está nos perseguindo, é uma dádiva. Eu aprendi essa palavra com André Peixinho. Peixinho dizia sempre, lá na Sociedade Obra, é justo e merecido o que eu estou passando? Hã? É justo e merecido o que Dona Maria das Graças passou? É justo e merecido o que Luiz Carlos passou? O que Lígia passou? Soraya, Reginalva, Antônio Lins, Eliene? É justo e merecido o que eu estou passando? Eu não vou responder, porque cada um sabe a sua própria resposta. Mas eu estou sendo perseguido, James. Nenhum de nós sempre nos colocamos, aliás, como vítimas. Mas aqui não tem vítimas. Se hoje eu estou sendo perseguido, porque ontem eu persegui. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Enfermo faz-se calceta. Desvariado alicia os secazes do próprio primitivismo em que se enfurna e com que se investe. Deles é o reino dos céus, que inocentes sofrerão por fidelidade à justiça divina. Eu vou encerrar com a última bem-aventurança para fecharmos o capítulo, e ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, Amélia, dá um desdobramento. O sacrifício como coroamento da fé, em testemunho à convicção. Esse momento de pandemia é um momento que a gente está dando o nosso testemunho de fé, da convicção que nós temos da imortalidade da alma. Quando hoje eu recebi a notícia de que meu amigo Clóvis tinha desencarnado vítima da Covid, eu pensei assim, Clóvis, ele retorna ao mundo espiritual e continuará sendo o educador que ele era na Terra. Dr. Elcimar Coutinho, ano passado, aos 95 anos, ele foi vítima da Covid. O geneticista Dr. Elcimar Coutinho. Médico na Terra, médico no mundo espiritual. Nissete Bruno, atriz na Terra, atriz no mundo espiritual. Sueli Caldas, escritora na Terra, escritora no mundo espiritual. Arnaldo Dutra, o presidente do Humberto de Campos, que desencarnou de Covid, era um homem da sensatez, das matemáticas, contador na Terra, contador no mundo espiritual, que vai trabalhar na contabilidade divina. As nossas relações, quando ela dizia assim, ser puro sem aparatos de extrema pureza, mentindo os agressores, perseguirem tranquilo, o agredido permanece inatingível. A lama da mentira
não inódoa, o alvinitente da pureza, a lama da mentira, é o que a gente está vendo mais aí nos dias odiernos que nós estamos atravessando. Mãos limpas de crimes, coração puro, espírito reto. Os vanguardeiros da verdade encontram-se tão empenhados na extensão do lídimo ideal que não tem tempo para a desídia nem a chicana. Não se lembram de defender a honra. Não recordam de justificar os atos que as conveniências humanas mordazes apupam. Estão a serviço da causa do Cristo, estendendo as dimensões imensuráveis do amor. Sua abnegação e conduta falam mais expressivamente do que suas palavras. E aí, ele vai concluir, aqui eu vou pular um trecho, e que ele diz assim: toda a epopeia da humanidade canta no Sermão do Monte, o monte em sua mais alta expressão. Aí tem sua fonte inexaurível e eterna. E aí ele diz assim, e ele prossegue, novas hipérboles, expressa os exédio candantes da verdade, como 1000 vozes, em harmonia numa só voz nunca ouvida. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei, e de reconciliai-vos com vosso irmão. Não cometais adultério, nem escandalizeis. Não jureis, não resistais ao mal. Amai ao vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Não ajuntes tesouros na terra, o céu resplandece no ouro do poente. Milhares de sons se elevam na sinfonia do entardecer. E aí ela vai concluindo dizendo: não julgueis, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abri-se-vos-á, entrai pela porta estreita, acautelai-vos contra os falsos profetas, reclama-se o infinito de astros, tem luz o poente, um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão abalada se movimenta em dispersão. Os corações estão em festa e em dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Não muito longe, o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios, entre feras nos campos de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus. A Carta Magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá o fasto que ficará assinalado para todo o sempre. Portanto, meus amigos e irmãos, está aí o grande banquete divino colocado pelo nosso irmão maior, que este maná espiritual, que são as bem-aventuranças, que possamos degustar para alimentar as nossas almas. E agora eu vou abrir aí para os comentários. Acho que a Dona Maria quer perguntar alguma coisa. Dona Maria. Eu não quero perguntar nada, não. Eu achei assim que esse texto ele é assim de uma beleza incrível, assim, tem um sentimento, ele tem muita coisa assim
que deixa a gente muito emocionada, deixa a gente... É uma coisa muito linda e descritível. Pode ser, eu mesmo, no momento, assim, eu não tenho pergunta. Pode ser para o futuro eu tenho, mas agora mesmo eu assim, senti muita alegria dessa leitura, muito bonito, muita coisa. Achei que Amélia, ou nem Amélia, né? Que a Amélia Rodrigues, ela foi, assim, tem um talento incrível para escrever, uma assim, poética. Tudo parece mais uma poesia, por isso tem o nome, é o Excelso Canto, né? Porque é lindíssima essa leitura. Gostei muito. Passo, porque eu não tenho pergunta a fazer ainda. Mas alguém... Então, eu tenho um comentário aqui que eu achei interessante, quando ela diz assim: não muito longe o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios, entre feras, nos campos de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus. Jesus se referia ao holocausto dos Coliseus romanos, mas essa mensagem se encaixa perfeitamente nos nossos dias atuais. Hoje, não são os presídios, não é? Não são as feras, não são, vamos dizer assim, os Coliseus romanos, mas são os campos de batalha do mundo em que nós vivemos hoje. As feras, os animais, hoje são trocados pelas incompreensão, pelas insensatez humanas, pelo desregramento que a sociedade atravessa. Por uma questão ética, eu não vou dizer o nome desse cantor de música axé, aqui na Bahia. Mas em um carnaval da década de 80, os trio elétricos em Salvador, as insensatez, a questão da sexolatria, da pedofilia, do desregramento, da libertinagem, chegou ao ápice nos anos 80, do Carnaval de Salvador, como no mundo inteiro. E logo no início dos anos 80, um cantor de axé, em cima de um trio elétrico, na Praça Castro Alves, fazendo sexo explícito na frente de todos os foliões. Eu fiquei estarrecido com isso naquela época, quando passou. Pouco tempo depois, meus amigos, eu me lembro que eu estava iniciando na Juventude Espírita. Apareceu um tal de uma AIDS, e que se dizia que a AIDS era transmitido pelos macacos oriundos da África. E foi estampado na revista Veja da época. A AIDS veio dar um freio na humanidade. E milhões de pessoas perderam a vida pela AIDS. Naquela época não tinha questão de usar camisinha, de preservativo. A revolução sexual das mulheres iniciou-se na década de 70 na França, quando se descobriu um anticoncepcional. E esse anticoncepcional, que foi inventado, se eu não me engano, pelos franceses, o anticoncepcional daquela época era do tamanho de um sorrisal. O sorrisal que a gente coloca no copo com água era o tamanho do anticoncepcional. E aquilo era uma bomba dentro do organismo feminino que alterava todo o sistema imunológico e o bom humor das mulheres. Mas quando a mulher descobriu, e que o mundo descobriu, a revolução sexual do anticoncepcional, a coisa começou a mudar. Aí, tudo podia ser feito em nome do sexo livre. O Woodstock, que não foi do meu tempo, mas eu era garoto, eu via falar do festival de Woodstock. E nós chegamos hoje nessa situação que os canais
transmite imagens de sexo explícito, a AIDS veio e deu um freio. Então, hoje não são as feras, mas é um mundo em litígio que luta hoje com o inimigo voraz, invisível, que veio da realidade nos imprimir uma mudança de código. E aí eu vou concluir a minha fala com o que eu li hoje à tarde no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos do Evangelho, e que o Espírito Lázaro diz o seguinte: cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Obedece à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Ou seja, a mensagem do Espírito Lázaro vai dizer que eles, os benfeitores da humanidade, estão usando a espora e o freio para frear as insensatez humanas. É o que nós estamos vivendo hoje. Músicas que faz apologia à sexolatria, música que faz apologia a matar pessoas. Então, o Espírito Lázaro, em 1863, dá essa mensagem. Nós, que somos os guias da humanidade em marcha, chicotearíamos, ou seja, a humanidade está sendo chicoteada com o Covid-19. E forçaremos a sua vontade rebelde, a nossa rebeldia aqui na Terra, com duplo esforço do freio e da espora. Ou vocês mudam ou não mudam. Antes de a pandemia graçar sobre a humanidade agora, eles se reuniram. Eles quem, James? Os espíritos da humanidade. O governador espiritual da Terra certamente deve ter tido uma reunião com os diretores espirituais de cada país. O nosso diretor espiritual aqui no Brasil é Ismael. Na França, a diretora espiritual, o guia espiritual da França é Joana d'Arc. O guia espiritual de Portugal, se eu não me engano, acho que é Inês de Castro. A Argentina tem um guia espiritual. Os Estados Unidos têm um guia espiritual. E ainda ele certamente ele deve ter se reunido com o diretor de assuntos sociais do planeta Terra. E eles decidiram, e agora? O que é que nós vamos fazer com a humanidade? Já fizemos de tudo. Bom, eles semearam e vão colher. Eles semearam um vírus que é fruto da ideoplastia dos pensamentos tão pesados que vai se materializar através dos animais uma doença que vai assolar a humanidade. Porque os mundos bem-aventurados não existe pandemia. Essa pandemia é uma das primeiras do século XXI, dentre tantas outras que visitará a Terra enquanto a gente não mudarmos os nossos padrões mentais. Pois é exatamente isso. O mundo atual nos convida a seguirmos as pegadas de Jesus. Né? Então, meus amigos, agradecemos a participação de todos vocês. Na próxima semana, vamos estudar o diálogo de Jesus com Nicodemos, o amigo. Como é que foi esse bate-papo entre Jesus e Nicodemos
na calada da noite, né? Na Torre Antônia. Como é que doutor Nicodemos, o médico, não conseguiu entender quando Jesus falava sobre a questão da reencarnação? Já pensou se Jesus tivesse dito a Nicodemos, mas Nicodemos, você desconhece a lei da reencarnação? Nicodemos, você não sabe que a mulher tem as trompas de Falópio? Aí Nicodemos, imagine Jesus falando sobre trompas de Falópio. E dizer, Nicodemos, para você reencarnar, para o espírito reencarnar, existem estágios. Dentre um deles, se começa pela concepção do espermatozoide que viaja pelas trompas de Falópio até o óvulo. Você não sabia, não, Nicodemos, que existe 300 milhões de espermatozoides? E que teve agora, recentemente, uma mulher indiana que deu à luz a 9 recém-nascidos. Claro que que Nicodemos não entendeu, porque isso faz 2000 anos. Mas o que eu acabei de falar, todos vocês entenderam. Por quê? Porque hoje a gente tem outro entendimento, outra maturidade. Mas hoje é 27 de maio de 2021. Compreendemos. Mas no dia 27 de maio de 3021, daqui a 1000 anos no futuro, todos nós, não é? Há 1000 anos no futuro, o que eu acabei de dizer a vocês é algo muito primário, primitivo. Sabe qual será a nossa compreensão de ser espiritual nas civilizações da Terra no dia 27 de maio de 3021, daqui a 1000 anos? Sabe qual será a nossa compreensão? Muito mais avançada. E é para lá, meus amigos, que nós estamos no rumo desse mundo de regeneração. Gratidão a todos. Passo a palavra para o meu amigo Jailson encerrar os trabalhos. Sim. Então, vamos formular nossa prece de encerramento, que também é agradecimento. E permita-me também solicitar a vocês que estão aqui no chat e que estão aqui com a gente na sala de interação, de transmissão, fique à vontade também para deixar comentários ou no canal, ou até no grupo, né, quem está participando no grupo, e o que está achando do curso, né? E se tiver sugestão de melhoria, pode citar, temos a mente aberta, né, James? Claro. Para absorver, colher informações e ver se está tendo relevância para vocês. O que vocês acham? Deixe comentários, fale. Fique à vontade para compartilhar sugestões também, tá certo? Estamos fazendo um trabalho em conjunto, né? Tá aqui James facilitando, tá? Mas estamos construindo saberes através da reflexão em conjunto aqui. Então fique à vontade para compartilhar pensamentos e sentimento também aqui no comentário do vídeo, e para quem estão no grupo, né, no WhatsApp, pode ser no WhatsApp também. Agora também, as pessoas no WhatsApp podem também comentar também lá no canal também, tá bom? Fique à vontade. Então vamos... alguém se habilita a fazer a prece? Alguém deseja? Não? Jailson, eu posso dar uma sugestão, Jailson? Sim, fique à vontade, James. Eu acho que Dona Maria das Graças, hoje é o dia dela. Pronto, então fica à vontade, amada. Então, posso começar, né? Então, vamos agradecer ao nosso Criador, tanta bondade, tanta paciência, tanta coisa maravilhosa que Ele nos deixou, pedir desculpa por até hoje não estamos compreendendo, estamos ainda faltando muita coisa para aprender, estamos devendo muito a nosso Pai, mas também nós estamos a caminho, seja um caminho assim muito longo, seja muito lento, mas estamos caminhando. Eu agradeço ao nosso Pai, agradeço também aos nossos amigos que criaram esse programa de estudo maravilhoso. Eu gostei, viu, Jailson? Eu gosto muito, achei isso muito bom. Estou dando logo minha opinião,
achei ótimo e simples. Eu gosto assim, também de coisa simples e clara. Então, vamos encerrando, pedindo saúde para todos, força, compreensão e fé. Que o nosso Criador possa nos dar o melhor possível durante a nossa vida. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em qualquer lugar. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, assim seja. Obrigada. Assim seja. Obrigado a todos e Jesus nos abençoe. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.